fico desesperado. Eu preciso achar uma maneira de sair de casa. Eu preciso salvar o Lucas. Mas como? Como alguém poderia acreditar em mim? Como eu poderia contar que velhos e moradores de rua estão tentando fazer um sacrifício pro capeta? Mas o que eu tinha que pensar naquele momento era como eu iria sair de casa. Eu tento arrombar a porta de dentro para fora, mas obviamente isso é inútil. E não serviu para porra nenhuma. Eu tento gritar em plenos pulmões, mas depois de um tempo eu parei e pensei que aquilo provavelmente iria afastar mais atenção do que chamar. Quando eu paro para pensar, eu percebo que eu sou muito burro. Era só eu sair pela porta dos fundos. Eu imediatamente corro para a porta do fundo. Eu destranco a porta, quase quebrando a maçaneta, e eu saio correndo em direção à rua onde fica a porta da frente. Quando eu me aproximo da calçada, eu vejo que o carro do meu pai já estava saindo. Eu corro o mais rápido que eu posso. Tento guardar o máximo de energia que eu consigo para alcançá-los. Meu pai provavelmente percebeu que eu estava o seguindo, porque ele começou a dirigir mais rápido. Nós chegamos em uma encruzilhada. Eu vejo várias pessoas me olhando como se eu fosse um louco, mas eu não teria tempo para explicar, senão eu ficaria muito cansado e perderia eles de vista. Quando eu continuo correndo atrás deles, eu sinto uma dor terrível na parte do meu corpo direito. Tudo está doendo. Meu pescoço, meu braço, minha perna, minhas costelas, até que eu senti meu corpo flutuando, indo para a esquerda. Um tempo depois eu sentia dor no meu corpo inteiro e eu só enxergava preto. Depois de um tempo eu estava me sentindo sonolento. Parecia que a dor do meu corpo estava passando, mas minha cabeça estava muito pesada. Ela doía demais. E eu ouvia alguns barulhos estranhos. Pareciam gritos, buzinas. E depois de um tempo eu comecei a ouvir o que parecia sirene de ambulância. Mas eu estava com muito sono para saber o que era exatamente. Pouco tempo depois eu senti uma nova dor insuportável no meu corpo. Parecia que eu estava sendo carregado, mas eu estava com muito sono para gritar ou reagir. Quando finalmente o meu sono passa, uma dor de cabeça terrível me toma conta. Eu percebo que estou em uma cama de hospital. Como que eu vim parar aqui? Só de pensar minha cabeça doía. Quando eu tento descansar, eu lembro do motivo mais plausível de estar aqui. Eu fui atropelado. Fui atropelado porque eu estava seguindo meu pai. O meu pai, com um monte de velhos e sem teto, iriam sacrificar crianças. Várias crianças. Eu precisava avisar alguém. Eu tento levantar da cama, mas é impossível. Eu não consigo exercer o mínimo de força sobre o meu corpo. Parece que eu vou explodir se eu tentar levantar. Quando eu olho para o meu corpo, eu percebo que eu estou com vários hematomas. Alguns vermelhos, outros roxos, e perto do meu peito direito tem pontos de costura. Se eu não fui atropelado, uma manada de búfalos passou por cima de mim. Por sorte, um médico entra na sala com alguns medicamentos na mão. Provavelmente ele iria me dar para eu tomar. Ah, você acordou, disse o médico. Ei, não fique assim. Fique deitado. Você necessita de repouso. Eu estava quase que sentado ao lado da cama. Graças a Deus, alguém que eu possa falar. Eu falo me deitando com a ajuda do médico. Vão fazer algo terrível com as crianças. Alguém precisa intervir. Crianças? Perguntou o médico confuso. Vão matar as crianças. Como você sabe disso? Eu sinto que ele sabia do que eu estava falando. Sinto que o clima agora ficou tenso e confuso, porque parecia que quem não sabia de algo era eu. Como você sabe o que aconteceu? Quando descobrimos, você ainda estava dormindo. Eu me sinto desesperado. Eu me sinto um fracassado. Eu sinto que o que eu temia tinha acontecido. Como assim? O que aconteceu enquanto eu dormia, senhor? Você não está falando sobre velhos e crianças? Estou? Me fale sobre o que você quer me falar. Eu tava tentando ajudar meu primo de velhos e moradores de rua. Ajudar como? Eles iam fazer um ritual com várias outras crianças. Eu tava tentando impedir. Como você sabia disso?
Sabia o quê? Como você sabia que isso iria acontecer? Aconteceu o quê? Eu grito desesperado. Olha só, eu acho que você precisa contar para os policiais o que você sabe desse caso. Que caso de desgraça! Do que você está falando? Das crianças que foram sacrificadas. Alguns velhos e sem teto sacrificaram umas 23 ou 25 crianças. Isso foi horrível. Isso aconteceu em menos de 3 horas e já está virando história no nosso país. Eu não consigo acreditar no que eu estou vendo. 25 crianças? Não pode ser. O que eles fizeram? Eu não tenho coragem de contar. Só de pensar. Parecia que o médico iria vomitar ali mesmo. Desculpe. Eu não consigo nem sequer pensar nisso. Eu tenho quase 20 anos trabalhando como médico. Eu já vi várias coisas terríveis. Várias coisas terríveis na minha frente. Mas só de escutar o que os jornalistas diziam, como as crianças foram encontradas, já revira meu estômago. E é muito estranho que você saiba dessas coisas antes de serem noticiadas. Eu vou pedir que os policiais falem com você. Só vou lhe dar alguns medicamentos para a dor para você. Eu sinto que eu estou caindo. Eu sinto que o mundo sobre meus pés acabou de desabar. E eu fui o culpado. Eu sentia minhas mãos sujas e viscosas. Quando eu percebi que na verdade elas estavam sujas de sangue. Sangue daquelas crianças. Sangue do Lucas. Eu poderia impedir que isso acontecesse, mas não impedi. Eu sou o culpado. Eles deveriam me prender. Eu sou o assassino. Eu entreguei as almas daquelas crianças para o demônio. A partir de agora, eu sou o servo dele. Eu ajo em seu nome. Mais tarde naquele dia, eu contei para os policiais o que eu sabia. Contei como fiquei sabendo do ritual. Falei que provavelmente o meu pai também estaria envolvido no ritual. Que eu fui atropelado enquanto eu estava perseguindo ele. Eu disse que meu pai se chamava Anderson. E eles falaram que sim, que tinham identificado alguém com esse nome. Eu nem perguntei se eles acharam o Lucas. Já era óbvio que ele fazia parte dessas crianças mortas. Depois que os policiais terminaram de me interrogar, eu fiquei sozinho naquele quarto, assistindo TV. Eu estava vendo um canal de desenhos infantis, mas só conseguia me lembrar daquelas crianças enquanto eu assistia. Crianças que eu matei. Então eu mudei de canal. O canal agora era um noticiário que estava falando sobre as crianças. Eu decidi assistir. O dia de hoje será marcado na história, não só do nosso país, mas do mundo inteiro. Hoje aconteceu uma das maiores chacinas do mundo. Um ritual onde 27 crianças e um recém-nascido foram brutalmente assassinadas. Essas crianças foram encontradas de uma maneira impensável. De uma maneira... Desculpem, eu não consigo. Desculpem. Eu não consigo falar normalmente como se isso fosse só mais uma reportagem comum. Desculpem. Tá bom. 27 crianças e um recém-nascido foram encontrados brutalmente assassinados. Os meninos que foram encontrados, eles foram encontrados esfolados. Meu Deus. Eles estavam sem as suas peles e sem as suas cabeças.
Além disso, os órgãos genitais deles, junto com os rins, foram arrancados de seus corpos. Que coisa horrível. Eles estavam com as cabeças junto com as espinhas dorsais, fora do corpo. Já as meninas, elas também foram esfoladas, mas a região dos seios delas foram arrancadas. Os cortes foram tão profundos que era possível ver os pulmões das pobres garotas. E também arrancaram as cabeças das meninas. E arrancaram o couro cabeludo delas. Eles arrancaram as cabeças e as empalaram em estacas, formando uma espécie de pentagrama no chão. Logo depois, eles botaram fogo nas cabeças. Estranhamente, apenas pessoas de idade e moradores de rua que participaram desse ritual. E eles também foram encontrados mortos, com cortes tão profundos nas gargantas que era possível ver os ossos dos pescoços. Mas aparentemente eles cometeram suicídio logo depois de terem feito essas atrocidades com as pobres crianças. O único idoso que sobreviveu, que não se matou, foi preso no local e explicou toda a história para os policiais na delegacia, que liberaram para a imprensa. O senhor explicou que alguns idosos e mendigos iriam fazer um ritual para Deus. Nesse ritual, os idosos teriam que levar uma criança de 6 ou 7 anos. Mas por que eles iriam fazer esse ritual? O senhor disse que Deus, entre aspas, prometeu levar as crianças, os velhos e os mendigos para o céu. Mas eles teriam de fazer algumas coisas antes de ir para o céu. E tinha que ser feito essas coisas terríveis que eu descrevi. O porém é que as crianças eram para ter 6 ou 7 anos e com vínculo familiar. Mas esse senhor não tinha nenhum sobrinho, neto ou filho que tinha essa idade. Não no mesmo estado. Então, ele pegou um bebê do filho dele. O bebê tinha apenas 4 meses. Ele o pegou, mentindo para o filho, dizendo que iria apenas pegar um ar fora de casa com a criança. Mas ele fugiu. Ele pegou um ônibus para o local do ritual. Só que quando ele foi fazer o ritual, ele disse que Deus não iria aceitar o seu bebê de 4 meses. Então ele disse que iria melhorar o bebê para Deus. Ele primeiro quebrou o pescoço do bebê. Depois ele fez um corte do peito até embaixo da barriga do bebê. Então ele arrancou todos os órgãos dele. Todos. Ele arrancou os dedos das mãos e dos pés do bebê. Ele arrancou a cabeça do bebê. E tirou dela a sua língua, arrancou as orelhas e arrancou os olhos do bebê. Santo Cristo. Mas, mesmo depois desse senhor ter feito todas essas coisas, Deus não aceitou a criança. Então não iria aceitar o senhor também. Por isso que ele não se matou. Esse dia já faz parte da história do nosso país. Esse dia vai ser... Na verdade, esse dia foi marcado como uma das maiores atrocidades já cometidas pelo ser humano. Até em jornais americanos estão comentando sobre esse caso horrível. E nós só temos de orar para que essas pobres crianças que foram sacrificadas estejam com o nosso verdadeiro Deus. Que Jesus conforte essas crianças e as famílias delas. Fiquem com Deus. Eu desligo a TV. Eu não consigo acreditar no que eu fiz. Todas essas coisas que eu fiz, todas aquelas atrocidades com as crianças. Eu sou cruel.
Eu sou perverso. Eu sou a besta. 3 dias depois, eu ainda estou internado no hospital. E eu tiro uma conclusão final. Todos nós temos um objetivo aqui na Terra. E eu já cumpri o meu. Eu fiz um curto trabalho para Satanás. Mas foi uma grande obra. Tirar a vida daquelas crianças. Então, eu não tenho mais nenhum motivo, nenhum objetivo, nenhuma razão para estar vivo. Então de madrugada, umas 3 horas da manhã, eu faço a minha peripécia final. Sem ninguém notar, eu subo até o terraço do hospital. Com grande dificuldade, mas mesmo assim, consigo chegar lá. E fico na beirada do prédio. Um precipício me encarando. Eu olho para o asfalto. E o asfalto me encara, me esperando. Eu fico tonto e me afasto um pouco da beirada. Eu presto atenção em volta e ouço o que parece uma voz rouca, asquerosa, mas muito baixa, bem no fundo do meu ouvido. Ela parece estar me motivando a eu saltar logo. Eu dou um passo para frente e eu escuto outra voz, mas parece que ela está no topo da minha cabeça. Ela é o contrário da voz do meu ouvido. Ela grita comigo, tentando me parar, reprovando as minhas ações. E ela é angelical, linda de ouvi-la. Ela parece estar preocupada comigo. Mas a voz do meu ouvido, mesmo assim, eu acho ela mais agradável. E eu presto mais atenção nela do que o grito angelical da minha cabeça. Então, eu obedeço a voz do meu ouvido. Eu fico na beirada do prédio novamente. A voz da minha cabeça grita desesperada comigo. Ela chora por mim. E a voz do meu ouvido ri disso e continua me motivando. E eu continuo aceitando-a. Eu salto do prédio. Parece que o asfalto se alegra com isso. A voz do meu ouvido comemora e a voz da minha cabeça chora desesperada. Eu sinto que, afinal de contas, a voz da minha cabeça estava certa. Que eu fiz a escolha errada. Mas já era tarde. E agora eu tenho a certeza que eu vou me encontrar com meu mestre. Que eu vou encontrar pessoalmente com meu chefe. Aquele que me ordenou a matar aquelas crianças. Meu senhor, estou chegando. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I